Muito bom dia a todos. Antes de darmos início a esta sessão solene, pedimos para que, por gentileza, todos tomem seus assentos, também que deixem os telefones celulares desligados ou no modo silencioso. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que tem a honra de realizar em suas dependências a sessão solene em comemoração aos 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, e ao 2º ano da Bíblia no Brasil, por proposição do senhor deputado Gilson de Souza, aprovada por unanimidade nesta Casa de Leis. Para compor a mesa de honra desta sessão solene, convidamos então o senhor deputado Gilson de Souza, presidente desta sessão e proponente da homenagem. Também convidamos para a mesa o senhor deputado pastor Edson Praxic. Convidamos também o pastor Pascoal Piragini Júnior, primeiro vice-presidente da Assembleia Administrativa da Sociedade Bíblica do Brasil e pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Também chamamos para a mesa o pastor Irineu Rodrigues, pastor da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba e presidente do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraná. Também chamamos para a mesa o bispo Antônio Cirino Ferro, vice-presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil no Paraná, presidente da Igreja Sara Nossa Terra e presidente do Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná. Chamamos também para a mesa o senhor Abílio de Oliveira Santana, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP. Convidamos também o senhor vereador Tiago Ferro, neste ato representando a Câmara Municipal de Curitiba. O senhor Walter Eidan, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil em Curitiba. Também chamamos o senhor Jacon Luiz Miller, conselheiro distrital da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E o pastor Dorgival Lima Pereira, secretário executivo do Diretório da Sociedade Bíblica do Brasil no Paraná. Nós registramos e agradecemos a presença a esta sessão solene do senhor Iverson Gomes de Lima, que é chefe de gabinete do vereador Dr. Volmir Aguiar. Também registramos e agradecemos a presença do senhor vereador pastor Gilmar, de São José dos Pinhais, e também do senhor Eliseu Rocha, que representa nesta sessão solene a senhora secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa. Para a abertura oficial desta solenidade, com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Gilson de Souza, o presidente desta sessão. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em comemoração aos 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil e ao 2º ano da Bíblia no Brasil. E queremos dar as boas-vindas a todos, cumprimentamos a mesa aqui composta, todos os pastores, líderes, todos que vieram prestigiar esse momento muito importante para os cristãos, onde temos a Bíblia, que está aqui, ocupando esse espaço, e para nós a Bíblia é uma importância muito grande, porque é a palavra de Deus, e é para nós, cristãos, o manual de fé e conduta. Convido a todos para ouvirem o hino nacional brasileiro a ser executado pelo quarteto de saxofone da Banda de Música da Polícia Militar do Paraná.
Com a palavra, o senhor deputado Gilson de Souza. Antes do meu pronunciamento e passar a palavra ao meu amigo, meu irmão, deputado pastor Edson Praxic, eu quero aqui cumprimentar pastor Pascoal Piragini Júnior, primeiro vice-presidente da Assembleia Administrativa da Sociedade Bíblica do Brasil e pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, pastor Irineu Rodrigues, pastor da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba e presidente do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraná, bispo Antônio Cirilo Ferro, vice-presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil no Paraná, presidente da Igreja Sara Nossa Terra e presidente do Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná, COMEP. O senhor Abílio de Oliveira Santana, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, representando Dr. Edson Campanholo, que é o presidente. Senhor vereador Tiago Ferro, neste ato representando a Câmara Municipal de Curitiba. Senhor Walter Eidan, secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil em Curitiba. Senhor Jackson Luiz Miller, conselheiro distrital da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Pastor Dorgival Lima Pereira, secretário executivo do Diretório da Sociedade Bíblica do Brasil no Paraná. Também o vereador de São José dos Pinhais, pastor Gilmar. Cumprimentamos todas as autoridades, pastor Ailton Araújo, que foi vereador por vários mandatos, deputado estadual e presidente da Câmara de Curitiba também. Damos as boas-vindas a todos e dizer a vocês que nós estamos tendo a nossa sessão plenária da nossa Assembleia Legislativa, que normalmente acontece no período da tarde, e ela foi transferida para o período da manhã. Então, simultaneamente, está acontecendo a sessão plenária. O pastor Edson Praxic veio prestigiar aqui essa sessão solene e, logo após a sua fala, terá que se retirar para participar da sessão plenária desta manhã. Pastor Edson Praxic, que faz parte da bancada evangélica aqui na Assembleia Legislativa, é um deputado muito atuante, um defensor da família, dos valores cristãos, e é uma honra tê-lo conosco aqui, deputado pastor Edson Praxic.
Com a palavra, então, deputado. Bom dia a todos. Bom dia. A graça e a paz seja convosco, paz do Senhor, paz de Deus, shalom, enfim, é um prazer aqui estar. Primeiro porque, sem demagogia nenhuma, isso eu já falei tanto pessoalmente como muitas e muitas vezes em público, da importância do deputado pastor Gilson nesse poder. Uma pessoa que tem dado testemunho de fé, como cristão que é, como homem de Deus que é, e a Bíblia me compele a afirmar, pastor Piragini, que eu tenho que dar honra a quem merece honra. E eu não poderia, de forma alguma, não aqui estar. Lamento que ontem, por decisão do presidente, se antecedeu a sessão plenária, que costumeiramente acontece à tarde, quando, em situações excepcionais, é transferida para as 10 horas da manhã, pastor Irineu. Mas ontem quis o presidente transferir para mais cedo ainda, às 9h30. Então, concorreu com este importante evento. E quando digo importante, de fato, não se discute a importância da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, na vida de toda a humanidade. Não querendo me promover, até porque é longe de mim fazê-lo, e ainda num evento de um amigo, de um irmão, mas em meu primeiro mandato, porque aqui estou completando 20 anos, portanto 5 mandatos sucessivos, eu propus a leitura da Bíblia nas escolas, por solicitação de uma cristã da Igreja do Evangelho Quadrangular, que era professora numa escola, e em alguns momentos ela citava versículos bíblicos para ilustrar suas aulas. E ela foi, na época, penalizada, sofreu repreensões severas, e ela, numa abordagem até não esperada, ela disse: poxa, não poderia se ter uma lei que garantisse esse direito? Não estava eu pregando, não estava eu evangelizando, eu usei um versículo bíblico para ensinar uma concordância verbal, uma aula de português. Foi que me inspirou a leitura da Bíblia Sagrada nas escolas, resguardando, assim, os cristãos, óbvio, que com interesse de semear a boa palavra, a palavra de Deus, pudesse fazê-lo sem ser punidos e muito menos repreendidos por quem quer que fosse. Essa lei existe desde 1999. Fui severamente bombardeado pelos meios de comunicação, porque quando aqui cheguei, um ilustre desconhecido, não tinha família política, pastor de uma igreja polêmica, pastor da Igreja Universal, então imagine as lutas que aqui enfrentei. Muitos criticaram porque a minha proposição não versava sobre a leitura do Alcorão ou de qualquer outra obra literária. E eu sempre veementemente respondia: porque não existe na face da terra nenhum livro que se compare à Bíblia Sagrada. No seu valor histórico, seu valor espiritual, então não se fala, a contribuição cultural e tudo mais que as páginas da Bíblia Sagrada reúnem, e como consequência, todos nós somos testemunhas de quão importante é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por isso, estar aqui em muito me honra. Parabenizo o pastor Gilson pela iniciativa, parabenizo a Sociedade Bíblica por ser esse instrumento divino que Deus quis e permitiu existir para que se proliferasse a palavra de Deus, das quais nós somos frutos, através de comunidades, através de igrejas, ou pura e simplesmente porque ali estava um exemplar da Bíblia Sagrada em nossas casas, ainda alguns até sequer cristãos evangélicos, e que nos momentos de aflição, de dor, de angústia, de dúvidas, se refugiavam à leitura da Bíblia, sem nenhuma experiência, e ali encontrava o refrigério, a solução dos seus problemas, o conforto. Finalizo dando testemunho, pastor Piragini, pastor Irineu e demais autoridades já nominadas aqui, os quais muito nos honram. Não venho de um berço evangélico, venho de uma família destruída, pai alcoólatra, família dividida, alguns enveredaram para as drogas, outros
por caminhos obscuros do mal, em vários sentidos, e no momento da dor, tínhamos um exemplar da Bíblia, e ali tentávamos buscar uma direção. Hoje eu entendo que aquelas poucas leituras, cheios de tropeços e equívocos, que a gente não entendia, a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, parafraseando o Dr. Po Yang-Shu, parecia que eu estava lendo uma lista telefônica. Fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Beltrano. Eu falei, meu Deus, que coisa de louco. Mas aquelas poucas palavras caíram no coração, no bom terreno, na boa terra, frutificaram, e hoje, como pregador do Evangelho, acima de tudo, porque sou pastor e deputado nas horas vagas, pastor em tempo integral, para testemunhar a importância e o valor da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para todos nós cristãos, cristãos evangélicos, protestantes e os cristãos católicos também. Parabéns a todos que organizaram esse evento, parabéns Sociedade Bíblica do Brasil, parabéns pastor Gilson, parabéns homens e mulheres de Deus, e tenho certeza que através da Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus, nosso país tem jeito sim. Forte abraço, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eu fico mais um pouquinho e Como líder da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, membro da bancada evangélica aqui na LEP, membro do Conselho de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná e também pastor auxiliar da Primeira Igreja de Curitiba. Está aqui o meu pastor Eduardo Zdrojewski, uma pessoa, uma influência muito grande na minha vida. Quero frisar, é uma grande alegria poder estar com vocês, comemorando os 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Quero frisar que o objetivo dessa comemoração é fazer com que a Bíblia, como foi mencionada pelo pastor Edson Praxic, a importância dela, a importância não somente a questão religiosa, mas a Bíblia, que tem uma influência muito forte na cultura também, nosso país, e também, além dos 70 anos da Sociedade Bíblica, é o segundo ano também da Bíblia no Brasil. E desde a última quarta-feira, dia 24 de maio, o espaço cultural aqui desta casa recebe a exposição que retrata os 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. E um pouco da história da Bíblia Sagrada. Senhores e senhoras, quando adentraram esta casa, aqueles que adentraram ali pelo primeiro andar, ou aqueles que não foram, os que viram, puderam vir ali uma exposição extraordinária. Todos os funcionários da casa passam por ali também, os deputados, a oportunidade de conhecer um pouco da história da Bíblia. E aqueles que não foram terão oportunidade depois de passar ali e conhecer um pouco da Bíblia e ver essa exposição tão extraordinária proporcionada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E esses dois eventos, a exposição que acontece no Espaço Cultural e a sessão solene que realizamos nesse dia, marcam também o segundo ano da Bíblia no Brasil, que é uma bela iniciativa da Sociedade Bíblica, que tem como objetivo destacar a importância desse livro, que é considerado o mais lido, traduzido e distribuído no mundo. A Sociedade Bíblica, fundada em 1948 no Rio de Janeiro, tem como missão promover a difusão da Bíblia e sua mensagem como instrumento de transformação e desenvolvimento integral do ser humano. A Sociedade Bíblica do Brasil faz parte de uma organização mundial nas Sociedades Bíblicas Unidas, que está presente em 147 países. A instituição desenvolve ainda programas sociais, com o objetivo de promover o desenvolvimento espiritual, ético e social da população brasileira. Sem fins lucrativos, de natureza sociocultural, a SBB tem a finalidade de traduzir, produzir e distribuir a Bíblia, um bem de valor inestimável que nós cristãos temos, acreditamos
e seguimos como manual de vida, e que, sem dúvida nenhuma, deve ser disponibilizada a todas as pessoas. Primeira obra de grande porte a ser produzida pela prensa de Gutenberg, a Bíblia continua sendo o livro mais impresso em todo o mundo ao longo de 5 séculos, atravessando os mais diferentes formatos, do papiro à era digital, numa demonstração clara de longevidade e atualidade da palavra de Deus. Considerada um tesouro da humanidade, a Bíblia completa já foi traduzida para 648 línguas, entre 6.887 faladas no mundo, de acordo com dados de 2016. O Novo Testamento é encontrado em 1.432 línguas e trechos da Bíblia em 1.142 idiomas. No Brasil, levantamento da SBB, de janeiro a novembro de 2017, aponta a distribuição de mais de 2,88 milhões de exemplares da Bíblia em formato digital. No total, incluindo as obras impressas, foram distribuídas mais de 6,7 milhões de Bíblias completas, enquanto as demais publicações, somando-se a Novos Testamentos, livretos, folhetos, obras acadêmicas e publicações infantis, atingiram mais de 277 milhões de exemplares. Não tenho dúvida sobre o trabalho sério que a Sociedade Bíblica do Brasil e todos os seus colaboradores e apoiadores vêm desenvolvendo ao longo desses 70 anos, levando a palavra de Deus, sendo um canal importante para a evangelização de milhares de pessoas. Para nós que aqui estamos, a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Alguém disse o seguinte, que o mundo está na desordem que está, porque quem fez o mundo, o Criador, jogou fora o manual de instrução. E eu quero dizer que o Criador não jogou fora o manual de instrução. Nós temos a palavra de Deus, e que ensina como nós devemos viver neste mundo, nos relacionarmos com as pessoas, e nos ensina como nos relacionarmos com o Criador. Lá no Éden, o homem estava com a sua mulher, estava ali naquele ambiente extraordinário, naquele belo jardim, perfeito, abundância de frutos, mas Deus estava presente todos os dias ali com o homem. E enquanto havia essa comunhão, tudo funcionava muito bem. Quando o homem pecou, o relacionamento com Deus foi quebrado, então veio a desordem. A presença de Deus com a sua criação, a presença de Deus conosco, e nós, tendo essa íntima comunhão com Deus, com certeza, faz com que tudo vá bem, que funcionemos bem, tenhamos paz conosco, paz com os outros, faz com que a nossa família vá bem e tenhamos uma sociedade melhor. E a Bíblia é a palavra de Deus expressa para nós. E nós acreditamos nesta Bíblia, nesta palavra de Deus. E nesta casa, nós não estamos aqui como pregadores da palavra de Deus, aqui nessa casa de leis. Mas quando nos perguntam, mas vocês querem trazer a religião, a igreja de vocês para essa casa de leis? Nós não temos como deixar os princípios que regem a nossa vida. Os princípios sagrados. Não podemos deixar tudo isso de lado para sermos um legislador. Mas legislamos sim, e a nossa vida é pautada na palavra de Deus, nos princípios bíblicos, e defendemos, sem dúvida, esses princípios que nós acreditamos, que mudou a nossa vida, como o deputado Edson colocou o seu testemunho, e que nós acreditamos que pode mudar a nossa nação, a nossa sociedade. Deus não jogou fora o seu manual de instrução. Ele está conosco. Parabéns à Sociedade Bíblica do Brasil. Deus abençoe.
Nós registramos e agradecemos também a presença a esta sessão solene do senhor Gustavo Kempfer, que é chefe de gabinete da deputada cantora Mara Lima. Obrigado. E neste momento assistiremos a um vídeo sobre os 70 anos da Sociedade Bíblica Brasileira e sobre o ano da Bíblia. Divulgar a Bíblia e a sua mensagem. Promover a transformação pessoal, cultural e social. Fortalecer os vínculos familiares. Oferecer assistência social e espiritual a comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social. Esta é a síntese do trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1948. A Sociedade Bíblica do Brasil faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, aliança mundial com mais de 2 séculos. Divulgar a Bíblia e a sua mensagem. Promover a transformação pessoal, cultural e social. Fortalecer os vínculos familiares.
Oferecer assistência social e espiritual a comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social. Esta é a síntese do trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1948. A Sociedade Bíblica do Brasil faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, aliança mundial com mais de 2... Deixamos para o final, então, se tudo der certo. Com a palavra, então, o pastor Irineu Rodrigues, pastor da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba e presidente do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraná. Em primeiro lugar, ao nosso Deus seja todo louvor, toda honra e toda glória nesta manhã de quarta-feira. Pegando um gancho aqui, cumprimentando a mesa diretora, os nossos irmãos da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Gilson, demais pastores, pegando um gancho no testemunho do deputado Edson, quando a gente leu na tela ali a Bíblia, o livro da esperança, eu lembro que em 1970, a minha mãe, então, sem saber ler e escrever, ela, através do seu pastor, Esli Lofiego, que, inclusive, anos depois foi pastor auxiliar do pastor Eduardo, aqui em Curitiba, ele abriu na minha igreja mãe, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, uma sala para o antigo Mobral. Eu acredito que todos vocês, da minha geração, devem lembrar do Mobral. E foi ali que ela aprendeu a ler, aprendeu o ABC na Bíblia. Naquele tempo, o paranaense fala, pastor Eduardo, Umbanda. Nós, gaúchos, falamos Saravá. E todos nós éramos do Saravá ou da Umbanda. E foi na Bíblia Sagrada que a minha mãe, aprendendo as primeiras letras dentro da Bíblia, que ela foi sendo usada por esse Deus maravilhoso. E foi levando um por um. Meu pai, os meus irmãos, minhas irmãs. E hoje eu posso dizer e testemunhar aqui para vocês o valor da palavra de Deus, o livro da esperança, eu resumo o livro da esperança. Todos nós servimos a Deus na igreja quadrangular. Se o deputado estivesse aqui, eu tenho uma irmã, pastor Piragini, que é membro da Igreja Universal no Rio de Janeiro. Mas é uma pessoa de Deus, uma pessoa muito querida, mas nós podemos dizer hoje, através da Bíblia Sagrada, eu e a minha casa servimos ao Senhor nosso Deus. Eu e a minha família, todos estamos na presença do Pai. E não tem como a gente abrir mão da Bíblia Sagrada. Muito mais, pastor Gilson, nos dias atuais, em que o mundo virou um mundo caótico, a nação do avesso. O nosso país não se entende mais, mas nós cremos que a solução para o nosso Brasil sempre foi, é e vai continuar sendo a palavra do Senhor nosso Deus. A nossa Constituição maior, que é imutável e que é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Parabéns a todos vocês e a todos nós nesta manhã de quarta-feira, em nome de Jesus. Neste momento, ouviremos o pastor Pascoal Piragini Júnior, primeiro vice-presidente da Assembleia Administrativa da Sociedade Bíblica do Brasil e pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba.
Boa tarde, pastor Gilson. Quero cumprimentá-lo e cumprimentando o irmão e representante aqui dessa casa que nos abençoa, né, com essa solenidade. Eu quero cumprimentar toda a mesa também. A minha palavra substitui, né, de uma maneira menor, né, porque quem estaria aqui hoje era o pastor Ernie Seibert, que é o diretor-geral, né, da nossa Sociedade Bíblica, mas diante de toda essa situação que o país está vivendo, ele não conseguiu chegar até aqui. E eu queria usar esse tempo para primeiro lembrar algumas coisas que têm a ver com o papel não apenas religioso, mas o papel de transformação do mundo, especialmente do mundo ocidental, através do papel da Bíblia, da distribuição da Bíblia. É interessante que a gente vai olhar na história que desde Israel, né, os levitas, eles ensinavam a ler e escrever o povo de Israel, e o povo de Israel foi um dos primeiros povos a ter as suas crianças no mundo aprendendo a ler e escrever, porque eles tinham que ler a Torá. E quando a gente vai para a Reforma Protestante, a gente vai descobrir outra vez a redescoberta da Bíblia como o livro de Deus para todas as pessoas e não apenas para os clérigos. E aí então as escolas no fundo das igrejas protestantes surgiram e eles aprendiam a ler e escrever através da Bíblia. Posteriormente a gente vai encontrar esse mesmo movimento na América Latina, ou melhor, antes disso, na Europa, especialmente nos grandes avivamentos, onde surgiu a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical nada mais era do que a alfabetização pela Bíblia, na saída das indústrias, na saída das minas de carvão, onde as pessoas levavam a Bíblia e ensinavam a ler e escrever. E aí nasceu aquilo que a gente tem aí nas nossas igrejas, chamadas escolas bíblicas dominicais, porque elas só podiam funcionar aos domingos, que a jornada era um pouco menor de trabalho, e então nessas saídas pegavam-se as pessoas que queriam aprender a ler e escrever e estudavam a Bíblia através dela. Na América Latina, a gente vai encontrar já um movimento das sociedades bíblicas, no período do Império, em todos os países da América Latina, distribuindo, ainda não tinham nem ainda as denominações evangélicas, mas tinham os chamados missionários colportores que vinham vender a Bíblia, e eles trabalhavam num projeto de alfabetização chamado Projeto de Alfabetização Lancaster, que ajudou a alfabetizar o mundo latino-americano, especialmente o sul-americano, através da Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que quando os primeiros missionários evangélicos chegaram, já encontraram verdadeiras comunidades em determinados lugares que nunca tinha chegado nenhum evangélico, mas que viviam segundo a palavra de Deus por causa desse ensino da palavra de Deus. Aqui em Curitiba, a gente vai, pensando aqui na nossa cidade, a gente vai ter a primeira vez que uma mulher pôde ser alfabetizada no Paraná e no Brasil, por uma autorização especial do imperador, porque a escola luterana foi a primeira a ensinar a ler e escrever por causa da Bíblia, porque os migrantes queriam que as suas filhas também pudessem ler a palavra de Deus. Em 1804 nasce na Inglaterra a primeira sociedade bíblica por causa de uma menina chamada Mary Jones, não é? Mary Jones era uma garota que aprendeu a ler através da Bíblia e lia a Bíblia na casa de uma senhora que lhe cedia, de uma família que lhe cedia a palavra de Deus para poder ler. Na verdade, ela tinha que ir lá naquela casa e ela viajava alguns quilômetros para fazer isso, e ali então ela praticava a sua leitura lendo a Bíblia, e ela sonhou em ter uma Bíblia na língua dela, o galês. E não tinha, só longe, ela andou 41 quilômetros para poder comprar uma Bíblia. Quando chegou naquele lugar, disseram para ela: olha, a única Bíblia em galês que a gente tem já está vendida. E ela começou a chorar, porque tinha andado 41 quilômetros e trabalhado 3 anos para juntar o dinheiro.
E aí aquela cena da menina Mary Jones querendo comprar uma Bíblia e não podendo ter, inspirou um grupo de pastores a fundarem a primeira sociedade bíblica, que foi chamada Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Eles pensaram primeiro só para as Ilhas Britânicas, né, para o continente, lá para a influência do Império Britânico. Mas depois pensaram, mas por que a Bíblia não pode chegar a todos os povos? E aí nasceu a ideia de tradução da Bíblia e distribuição da Bíblia em todo o mundo. Em 1816 nasceu a Sociedade Bíblica Americana. E essas duas sociedades bíblicas vieram mais ou menos na metade do século XIX, por volta dos anos 1850, para o Brasil, como projetos missionários de distribuição da Bíblia, evangelização e também alfabetização, em apoio às escolas que vieram. Na época do Império não havia escola pública, é importante dizer isso, e as primeiras escolas foram escolas confessionais, escolas de missão, e eram escolas muito baratas, porque os missionários que não recebiam pelo seu trabalho ensinavam, e a metodologia de ensino era a Bíblia, não é? E aí então essas duas sociedades trabalharam no Brasil durante esse período. Depois então elas se uniram no período logo em seguida da guerra e fundaram uma organização que era a união das duas, trabalhando juntas num mesmo escritório. E então em 1948 nasce a Sociedade Bíblica do Brasil. E aí a vocação da Sociedade Bíblica do Brasil, além de ser a vocação de distribuir a Bíblia, já nasceu com uma vocação de ser uma entidade que visa também o seu trabalho cultural e social. Então eu tenho uma palestra aqui que o Dr. Erni faria, eu não vou fazê-la agora por uma questão de tempo, e até por uma questão de ficar meio desajeitado de fazer a palestra dele, não é? Então é só dizer assim que a Sociedade Bíblica hoje ela trabalha entre os ribeirinhos com o barco Luz da Amazônia. Ele num aspecto profundamente social, além de ter a palavra de Deus ali sendo distribuída, ela trabalha num trabalho tremendo de unidade nacional, porque quando a gente traduz a Bíblia para uma língua indígena, a gente está, além de fazer essa unidade cultural, vamos dizer assim, de uma cultura diferente, ter um ponto de contato com a cultura ocidental e a cultura brasileira, ela faz a preservação da língua indígena. Porque, por exemplo, entre os xerentes do Brasil, foi escrita a primeira, para poder escrever a Bíblia, teve que escrever a gramática xerente. Não é? Teve que ensinar e alfabetizar os xerentes na sua própria língua, no xerente. E por causa desse trabalho, os xerentes são a nação que maior número de universitários xerentes tem no Brasil. Tá? E isso é fruto do trabalho de tradução da Bíblia, tá? E de integração nacional. Então, a Sociedade Bíblica tem um papel muito importante na nação brasileira, e eu digo isso com tristeza, às vezes, não pelo que ela faz, mas por aquilo que se diz hoje, não é? Que esse é um país laico e que a gente não precisa da Bíblia, e alguns movimentos até queriam tirar das bibliotecas das escolas a Bíblia. Eu acho um absurdo, do ponto de vista nem religioso, cultural, você tirar o livro mais lido do mundo de uma biblioteca. Então, eu acho o cúmulo da ignorância, me perdoem dizer isso, tá? Porque a biblioteca tem que ser um lugar onde todos os livros estejam lá sem censura. Por que então vamos colocar censura? Se a gente defende tanto a não censura, não é? Ter a censura à palavra de Deus numa biblioteca, seja ela qual for. Quanto mais esse livro, que por causa dele nasceram as maiores universidades do mundo. Qualquer grande universidade nasceu por causa das escolas de teologia. Basta ler a história para saber disso. Então eu estou aqui hoje representando a Sociedade Bíblica do Brasil, que completa 70 anos, mas representando uma história muito maior, que é a história da Palavra de Deus
sendo disseminada no mundo ao longo de toda a história, de toda a civilização humana, e dizendo que eu não me envergonho dessa palavra. E eu acho que quando qualquer deputado defende uma teoria, deputado Gilson, ele está embasado numa ideologia. E eles não têm vergonha da sua ideologia. E eu quero dizer que, se não acreditam na Bíblia como religião, então nós acreditamos como uma ideologia cristã e defendemos os valores que acreditamos, assim como qualquer outro tem direito de defender os seus valores também. E nós estamos aqui para celebrar esse livro, que tem sido norma de fé e prática para tantos de nós que estamos aqui e de tantos em tantos momentos diferentes da história. E se hoje temos a cultura que temos, é porque um dia a Bíblia pôde ser lida publicamente e não apenas acorrentada dentro das universidades ou escolas de teologia. Então, nessas palavras eu quero agradecer essa homenagem feita à Sociedade Bíblica, mas agradecer a tantos quantos ao longo da história e hoje continuam entendendo que esse é um livro que deve ser lido e deve ser promulgado. Gostaríamos de convidar para compor esta mesa de honra na sessão solene também a senhora deputada cantora Mara Lima. Neste momento, daremos início à entrega da homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: a mesa executiva da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição do deputado Gilson de Souza e aprovada pelo douto plenário, manda lavrar nos anais desta Casa de Leis votos de congratulações com menção honrosa à Sociedade Bíblica do Brasil, parabenizando a instituição pela passagem do seu 70º aniversário de fundação, comemorado no dia 10 de junho do corrente ano, bem como pelas comemorações alusivas ao 2º ano da Bíblia no Brasil. Curitiba, 30 de maio de 2018. Assina o deputado estadual Gilson de Souza. Convidamos agora o senhor deputado Gilson de Souza para proceder à entrega da homenagem ao pastor Pascoal Piragini Júnior.
Com a palavra para as saudações finais, o senhor deputado Gilson de Souza. Antes da saudação final, essa placa foi entregada ao pastor Walter e fará com que chegue até a sede em São Paulo, né? Então, e depois nós faremos uma foto com toda a mesa, ok? E queremos, antes da palavra final, passar a palavra à deputada cantora Mara Lima, que é líder da bancada evangélica aqui nesta casa. Obrigada, pastor Gilson. Quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo, né, pela luta que temos aqui dentro dessa Casa de Leis, que é de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E isso o senhor tem feito com muita maestria e com muita excelência, como presidente, né, da comissão, aliás, da Frente Parlamentar da Família, dando-me a oportunidade também de ser a presidente da bancada evangélica, e nessa oportunidade poder homenagear a sociedade bíblica na pessoa do pastor Piragini e todos os que aqui estão, quero cumprimentá-los também. E dizer o seguinte, pastor, que a nossa luta ela é contínua, é todo dia, viu, pastores que estão aqui. Eu tive a oportunidade ontem de passar ali no nosso salão nobre e ver as Bíblias ali expostas, e por um momento me emocionei, porque dentro de uma casa de leis nós podemos ver todo tipo de exemplar da Bíblia Sagrada, em momentos tão críticos que nós vivemos nos nossos dias. Me alegrou meu coração, e eu fiquei muito feliz pela sua iniciativa, pastor Gilson, e saber que a gente tem coragem, né? A gente veio aqui com determinação, e é isso que estamos fazendo, e isso é maravilhoso. No meu primeiro mandato, em 2012, eu criei uma lei aqui na casa, da minha autoria, que é o Dia da Bíblia. Ela era uma lei do Ezequias Losso, que reconhecia o domingo, o segundo domingo de dezembro, como o Dia da Bíblia. Aí eu transformei isso através de uma emenda, acrescentando um aditivo, que ela seria reconhecida também no calendário oficial do Estado do Paraná. E hoje ele é lei no nosso Estado. Então, eu acredito que é assim, todo dia conquistando aos pouquinhos, não com agressividade dentro dessa casa, tentando, de repente, mostrar a nossa verdade com força, mas com muita sabedoria. E é isso que a gente tem feito aqui todos os dias. É um dia, todo dia é uma conquista, e eu glorifico a Deus pela sua vida. Parabéns, pastor Gilson, parabéns a todos nós, parabéns ao povo de Deus, parabéns à Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros. Deus abençoe. Muito obrigado, deputada cantora Mara Lima, que tem sido também uma grande guerreira nesta casa, defendendo também os valores cristãos e os valores da família. Queremos agradecer a presença das autoridades aqui presentes, toda a mesa constituída. Agradecemos também o quarteto de saxofone da Banda de Música da Polícia Militar do Paraná, sob a regência do maestro Tenente Eliseu, dos telespectadores da TV Assembleia, da imprensa, bem como dos demais que compareceram honrando e dignificando o poder legislativo paranaense. Também agradecemos ao presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, e também todo o cerimonial que sempre, com muito cuidado, com muito zelo, responsabilidade, tem trabalhado aqui e tem nos atendido aqui com muita eficiência. Muito obrigado a todo o cerimonial. Antes de encerrarmos com o hino nacional, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. E convido ao bispo Cirino Ferro que faça uma oração abençoando essa Casa de Leis e a nação brasileira, nesse momento difícil que estamos atravessando, tão conturbado, e que a palavra de Deus possa reger as nossas vidas, para que funcionemos bem, para que tenhamos uma sociedade muito melhor. Pastor Cirino Ferro. Gostaria de convidar todos a ficarem em pé. Acredito que a palavra do Senhor nos ensina, a Bíblia Sagrada, que o que nós concordarmos aqui diante de Deus, Deus irá
liberar nos céus sobre esta nação que precisa tanto nesse momento da bênção do Senhor. Nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Teu Filho, Jesus Cristo, por toda a humanidade, pelas nossas vidas, e somos resultados deste amor. O Senhor enviou o Espírito Santo que está em nós, e o Senhor nos deu a sua palavra. Não há outro povo que tenha, Senhor, palavras tão sábias e palavras de salvação, de instrução, palavras de sabedoria como nós temos. Por isso, Senhor, te agradecemos pela Bíblia Sagrada. Obrigado por essa solenidade, obrigado por todas as autoridades presentes aqui. E levantamos, Pai, aqui agora unidos, nosso clamor por esse país tão grande, por esse país que vive um momento difícil, mas, ó Pai, ele está nas Tuas mãos, nós o entregamos nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor esteja dirigindo o Brasil e que todas as decisões que estão sendo tomadas, ó Pai, possam sair do Teu trono, sair da Tua vontade. Oramos, como diz o Pai Nosso, venha a nós o Teu reino, seja feita nesta terra, seja feita no Brasil, a Tua vontade, ó Pai. Esse é o clamor da Tua igreja, é o clamor dos pastores que se encontram aqui, de cada autoridade presente neste lugar. E mais uma vez, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, nosso louvor pela palavra do Senhor que tem chegado a nós. E continue abençoando a Sociedade Bíblica do Brasil, toda a sua direção, todos aqueles que estão trabalhando, se empenhando para que a palavra de Deus alcance, Senhor, não somente os brasileiros, mas em outras nações também. Que o Senhor possa estar suprindo, abençoando, Senhor, renovando as forças, ó Pai, de cada pessoa que está envolvida na Sociedade Bíblica do Brasil. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de ouvirmos o hino do Paraná, eu quero aqui agradecer ao vereador Tiago Ferro, representando a Câmara de Vereadores. Transmito o nosso abraço ao presidente Serginho, o vereador também, pastor Gilmar, vereador de São José dos Pinhais. Transmita o nosso abraço ao presidente da Câmara e ao prefeito Toninho, também lá de São José dos Pinhais. Convidamos então a todos agora a ouvirem o hino do Paraná e após o que declaro encerrada a presente sessão solene.